Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nós estamos finalizando a mensagem que Pedro pregou no dia do Pentecoste. Aliás, a primeira mensagem dele, a gente já aprendeu em detalhes aquilo que ele informou aos presentes. E, finalizando, ele continua naquele paralelo entre Davi e Jesus. É lógico, na realidade, não paralelo, um contraste. Enquanto ele disse que Davi morreu, e dizia ele, a sua sepultura está até hoje entre nós. Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus. E ele subiu ao céu, foi exaltado à destra de Deus, recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Não sei se você é pregador, mas se for aqui uma lição para nós nesta mensagem de Pedro. Aliás, são muitas, mas para nós pregadores, lições fortes. Nós temos que saber o que pregamos ao povo. Nós temos que saber o que ensinamos ao povo. Também temos que ser, às vezes, detalhista. Temos que ser fiéis às Escrituras. Quando eu digo Escrituras, eu estou dizendo, no caso propriamente dito de Pedro, era uma referência ao Velho Testamento, que tanto os apóstolos como Jesus, quando eles faziam referência às Escrituras, eles estavam se referindo ao Velho Testamento. No nosso caso, a gente, quando fala em respeito à palavra de Deus, nós estamos falando dos dois tempos, as duas alianças, tanto das Escrituras do Velho Testamento, como da palavra de Deus, as Escrituras do Novo Testamento. Não esquecendo aquela palavra magnífica lá do Salmo, que Deus colocou acima de tudo. Note bem, acima de tudo, o seu nome e a sua palavra. Então note como que Deus encara aquilo que ele falou, aquilo que ele disse. Por isso, então, devemos ser reverentes quando ensinamos, quando pregamos. E antes de tudo, precisamos crer naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos. Senão, não passa de retórica,
e de retórica, os nossos ouvintes estão cheios. Então, vamos aprender essas lições. Note que Pedro foi detalhando as coisas. Você poderia perguntar, mas o que Pedro tinha que falar na sua mensagem até da sepultura de Davi? Sim, ele tinha que falar, pois a profecia propriamente dita fazia referência, note, aquela parte em que se diz na profecia: não deixarás a minha alma no Hades. Hades é o lugar para onde vão os mortos. E ele leu. O leitor vê esta profecia. Pedro citou para o povo: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o meu corpo veja corrupção. Aí então, mas será que Davi estava se referindo à morte dele? Será que era uma referência a si próprio? Então, a maneira didática, prática que o apóstolo usou, tirou do povo e de nós também toda dúvida. Ficou provado que a profecia era uma referência a o Senhor Jesus. É o mesmo que a gente ler e ler aquela palavra de Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Quantas vezes que se lê esta declaração de Jó e a gente diz: que declaração linda, magnífica, mas e daí? Quem é esse Redentor que Jó estava dizendo que ele vive? Logicamente, Redentor só existe um, o Senhor Jesus Cristo. Ele estava se referindo a Jesus. Mas aí você diria, como? Se referindo a Jesus? Jesus nasceria muitos séculos após, lá em Belém. Não se esqueça de que os profetas, os salmos, falavam de Jesus, ele já existindo, pois Jesus, este Redentor do qual Jó se referia, era o próprio Deus, que mais tarde, pelo processo da encarnação, nasceria no mundo como homem, Jesus. Por isso, Jó já anteveu, já previu, aliás, isto, declarando: eu sei que o meu Redentor
vive. Aquilo que a gente sempre menciona, o nosso Redentor não é um Senhor morto, nunca foi, nunca inexistiu. O nosso Redentor, ele sempre existiu. Lá na criação, ele era o Deus Espírito. Ele era aquele Espírito que Moisés registrou, que pairava sobre a face do abismo. E mais tarde, ele se tornou homem pelo processo da encarnação. Então, concluindo o vídeo de hoje, Jesus foi simplesmente, enquanto ele andava aqui na terra, enquanto ele ministrou, simplesmente era Deus na forma humana. Deus esteve por aqui. Aleluia! É por isso que João escreveu: o Verbo se fez carne. Note, se fez, porque não era carne, era espírito. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho de Deus. Fique com esta bênção, com esta lição magnífica. E amanhã tem mais lições. Amém e amém.